as quase 3 décadas sem os Mamonas Assassinas não fizeram o Brasil esquecer esse grupo tão memorável. Do contrário, a memória dessa banda que partiu de Guarulhos para o resto do mundo, ela continuou muito vívida e continua muito presente no imaginário popular. E hoje a gente tem o prazer de receber 2 das pessoas que continuam edificando essa memória em âmbito nacional e também internacional, com até mesmo apresentações fora do Brasil, material sendo lançado, merchandising, produção de conteúdo, que é Jorge Santana, prima do Dinho e CEO da marca Mamonas Assassinas, e Célia Alves, que trouxe ao mundo esse rapaz que liderou e conduziu essa banda dos 5 rapazes de Guarulhos. Muito obrigado desde já, pessoal, por estarem aqui conosco no Aventuras na História, tanto para falar um pouco sobre a marca, quanto para levantar algo sobre o novo livro de William Barros, que é Indo Além da Dor, que conta com o seu relato sobre não apenas a vivência ao lado do seu filho, que é tão querido pelo país, mas também sobre os momentos onde você enfrentou a dor da perda. Desde já, eu quero entender de onde partiu a ideia de unir seus depoimentos com a escrita do William para Indo Além da Dor. Então, há 7 anos atrás, eu já estava elaborando esse trabalho e eu, como evangélica, eu sempre orando, né, para fazer esse trabalho, e aprove a Deus de sair agora. Depois de 30 anos, sair esse trabalho que tem levado muita gente a ler, a chorar, mas também a sorrir. São histórias, assim, eu não vou contar as histórias, né, porque o povo tem que adquirir o livro para poder estar por dentro da história, porque é muito boa a história. E o William Barros foi quem te ajudou a ser um intermédio nisso. Me ajudou, a editora Betel, que é uma editora de nome, e entendeu bem o meu projeto e deu sorte que ele é um escritor famoso, psicólogo, psiquiatra. Era tudo que a gente precisava, né? E o trabalho foi feito e saiu há 2 semanas e você está aqui de primeira mão com esse livro em mãos, né? Maravilha. Posso passar para você claro, agora? Sem dúvida, sem dúvida. Eu muito faço carinho, questão de mostrar tá no meu plano direto aqui, que mostra em detalhe Indo Além da Dor, que você já encontra tanto em plataformas digitais quanto em lojas físicas. E logo quero saber, já ilustra uma foto sua com o Dinho na capa, sim, e todo mundo conheceu o Dinho. Sim. Dinho, o vocalista dos Mamonas, fazia umas graças por aí. Eu mesmo não tive temporalidade de ver Dinho em vida, que nasci 3 anos depois da partida do Dinho. Mas você teve muito mais tempo em terra do que não apenas os fãs, como as pessoas até mais próximas, os colegas de banda. Você viu ele pela primeira vez Posso e conheceu dizer que eu fui ele a primeira fã. Pegar ele nos braços, né? O Alexander. Alexander Alves. Quero entender a diferença, a imagem pública, Dinho, e Alexander dentro da sua casa. Eu sou de origem espanhola, né? Aquela espanhola brava, né? E a minha mãe, de origem espanhola, claro, e ela não conseguia falar Alexander. Então ela enrolava muita língua. Aí ela começou, Dinho, ficou o nosso amado Dinho. Bom, no meio dessas memórias, eu tenho interesse, é muito difícil às vezes fazer um retrospecto sobre uma pessoa que não está mais aqui. Tenho certeza que memórias não se apagam. Não. Mas eu quero que você me conte, nesse livro, alguma memória que você gostou de relembrar na hora de relatar para o escritor. A infância dele, muito linda, né? Uma criança alegre, sempre procurando brincar com todo mundo. A partir do momento que ele começou a falar, já começou a encantar. E ele era uma criança, assim, que quando eu passava com ele nos braços, toda pessoa olhava e falava, que criança linda. Era muito lindo mesmo. Bom, todo mundo acha, né? Não só a mãe. Não é à toa que teve muito fã pelo Brasil. É um rapaz muito bonito, realmente, por mais que eu não goste tanto de rapazes, assim como ele também não. Mas, não apenas o livro, mas tem todo um imagético que ainda está presente no Mamonas Assassinas. Inclusive, faço questão agora de passar a palavra ao Jorge, porque muitas coisas ainda saem sobre os Mamonas. Documentário recente, sim, o filme, a turnê do legado, que é muito bacana. Eu quero entender como é a curadoria para se manter viva a imagem dos Mamonas. Por que caminho vocês seguem na hora de decidir o que é relevante para que essa marca continue presente com o mesmo carinho
na mente do brasileiro? Acho que, primeiramente, Mamonas ele está preso à memória afetiva das pessoas, né? Então, quando a gente fala de Mamonas, no primeiro momento as pessoas elas param, daqui a pouco elas trazem o riso, né? E isso faz com que a gente perceba que Mamonas ele te leva para um momento muito legal, sabe? No momento onde as coisas eram mais leves, onde as coisas eram mais permitidas. E o riso e a irreverência deles é muito presente hoje nos shows. Quando a gente resolveu fazer um musical em 2016, acabou o musical, a gente idealizou o filme, que foi uma longa trajetória até fazer o filme, e saiu o filme em 2023, e agora, daqui uns meses, já vai sair a série pela Record, onde tudo que a gente não conseguiu contar no espaço pequeno que foi do filme, a gente vai ter 5 capítulos de 45 minutos agora na série. E fora isso, a gente vem com o Instituto Mamonas, que é uma vontade que a gente tem já de alguns anos de abraçar algumas causas como o autismo, cuidar dessa parte de roteiro, de treinar pessoas na parte do backstage, que desde luz, iluminação, como ensinar as pessoas a roteirizar, compor, cantar. Então, assim, é um projeto 360, é mais um dos projetos. E junto com esse projeto de 30 anos, que a gente comemora 30 anos que eles despontaram para o cenário musical, que foi 23 de julho, quando saiu o primeiro CD dos Mamonas. O aniversário da morte seria o ano que vem, mas a gente prefere comemorar a vida do que a morte. Então, aí a minha tia já vinha com esse projeto há algum tempo, de lembranças. Eu acho que daqui a pouco ela vai escrever, porque ela tem muito mais matéria, tem muito mais lembranças. Dá para ter outros volumes. Sim, sim. Eu tenho certeza que terá em algum momento, mas eu acho que foi um tempo hábil, sabe, Wallace, cicatrização, porque Mamonas, toda vez que, ainda mais para os meus tios e para os outros familiares também, toda vez que existe a lembrança do acontecido, é uma ferida que como se alguém arranhasse ela, sabe? Porque não é uma coisa fácil de lidar. Mas eu acho que a ideia da minha tia amadureceu e junto com os outros projetos que a gente está tocando agora, veio a brilhantar aí essa lembrança e esse carinho que a gente faz no coração aí das pessoas que curtiram e curtem Mamonas. E folheando aqui as páginas, encontrei uma foto aqui do Dinho, que eu não vou mostrar para vocês, mas é na infância. Comprem o livro. Mas eu noto que eu me remeti quando eu ia em aniversários de criança e tinha a música dos Mamonas, sendo que eles não são contemporâneos à minha existência. Sim. Eu nasci 3 anos depois da tragédia que os vitimou. E eu quero muito entender como... É incrível como esse fenômeno de as crianças, os adolescentes e pessoas que não viram Mamonas Assassinas ao vivo ainda tem um grande apreço, tanto pela manutenção da imagem deles, mas muito porque foi algo que não marcou-se por tempo, não datou. Eu quero entender como é a recepção desse público mais novo à imagem do Mamonas. Eu te falo quanto projeto, o Mamonas o Legado foi um projeto que ele nasceu a partir do filme, tá? E não é uma substituição, é apenas uma perpetuação de um legado. A gente resolveu, após o filme, pegar os meninos que representaram eles no cinema e a gente, por que não levar isso? Como que nasceu isso? A gente postava no Instagram pedaços de gravações e aí as pessoas entravam no direct e perguntavam quando ia ter o show. Daí a gente falou, mas show? Mas não é show, é um filme e tal. Aí a gente reuniu junto com outros parceiros, junto com a Nó, junto com o Caligari, com a Grace, com a Paula, com o Maurício, que são pessoas que estão com a gente, e aí a gente falou, vamos idealizar isso, vamos pra estrada. E pra gente, a maior surpresa foi quando a gente foi pra Portugal ano passado, fazer o Rock in Rio Portugal, e a gente viu crianças esperando no aeroporto. Porque não era um sonho nosso, era deles que eles iriam dia 3, né, tia? Eles iam um dia depois do acidente, que eles iam para Portugal. Então, pra gente, eu acho que tá muito ligado à questão de pais e avós, que viveram muito intensamente isso, e quando teve o acidente, acabaram mostrando para os filhos, porque hoje o nosso show é de 8 a 80. Crianças dormindo, acordando na hora do show para poder ir. Então, eu acho que valeu a pena todo o trabalho deles, sabe? Toda a persistência deles. E como o Dinho falava, né? Que o impossível não existe e que o impossível foi uma palavra inventada por alguém que desistiu no meio do caminho. E a gente não desistiu assim como eles não desistiram. Que bonito isso. Bom, esse ano, além dos trabalhos que você citou, eu vi a música inédita. E não apenas esse ano, mas desde o término da banda, muitos outros trabalhos inéditos foram lançados. Teve o disco posterior com algumas faixas aproveitadas do Utopia. Depois, a música do Gaúcho que contou com
com o Falcão. E eu quero entender primeiro como é o trabalho de manutenção desse acervo sonoro deles. E uma dúvida que eu quero que se estenda também para a Célia, para essa resposta. É viável ou você acha interessante o uso de inteligência artificial para reproduzir os Mamonas? Olha, eu vou falar para você um negócio. A gente está tendo junto com a Abramos, que é a nossa associação, e junto com a Sony também, a gente vê com muito cuidado isso. Porque eu acho que refazer, recriar, sim, mas desde que respeite a questão do autoral. Essa é uma grande preocupação, tá? Porque a gente tem medo de que isso não tenha um controle absoluto, porque não tem nem lei que regulamenta isso ainda. Mas toda a inovação, eu acho que ela tem que ser muito bem aceita, mas desde que seja respeitado essa questão que ainda não foi discutida. E eu acho que no Brasil, tanto o ECAD como os autorais, a gente já teve problemas de músicas nossas fora do país, chamado de créditos retidos, porque assim, vou dar um exemplo, a pessoa vai lá, a música do Dinho, que é 100% do Dinho, Pelados em Santos. O cara, ele cantou ela num barzinho tal e colocou só Brasília Amarela, porque as pessoas muitas não sabem que a música chama Pelados em Santos e fala a música da Brasília. Aí o cara vai lá no ECAD, coloca a música da Brasília, todo mundo sabe que aquela música é Pelados em Santos, mas esse crédito fica retido na Abramos, fica retido na associação e depois você acaba quase que perdendo ele, por conta de burocracia. Então eu acho que essa é uma coisa que tem que ser bem explanada e deixar bem clara. Que eu acho que deveria ter mecanismos mais rápidos e mais eficientes, segundo nos falam que falta muita gente para aferir isso. Então eu acho que essa é uma coisa que é bem-vinda, mas tem que ser muito respeitada. Quando você falou nessa questão da temporalidade, para mim, a virada de chave de Mamonas foi quando em 2017, inclusive na Caras, a gente fez uma música com a Alok, que a gente foi até uma matéria da Caras, inclusive. Eu acho que a partir dali, o Alok nos ajudou a levar a nossa canção para outro público. E depois a gente fez com Bochecha, a gente fez agora com o Olodum, uma música inédita do Dinho, a gente fez também com o Falcão. Então, assim, eu acho que quando existe uma releitura de uma canção, não é preciso ter a crítica, nem do hater, nem de ninguém, porque é uma oportunidade que você dá das pessoas verem aquela mesma música numa nova roupagem, como a gente fez agora em Forró, Pelados em Santos, o São João. Então, assim, eu acho que se a gente pegasse, destruísse a música, ok. Mas a gente não destrói nada, a gente dá a oportunidade das pessoas ouvir numa nova vertente. E eu acho que o divisor de chaves foi mesmo a música que a gente fez com a Alok em 2017 para 2018, que as pessoas começaram a ver Mamonas num outro prisma. E vamos continuar, vamos levar Mamonas aí e fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho do que foi a resiliência, do que foi a resistência de Mamonas no cenário musical. E pra gente, eles que começaram o stand-up, foram um dos que começaram o stand-up no Brasil. Sem dúvida, foi um dos primeiros gente conduzindo, assim, falando bem no microfone, sabendo brincar com boas conversas. E ainda nesse assunto, eu notei ao longo dos anos que muitas dessas músicas que conseguiram ser lançadas posteriormente eram rastros de outras músicas, assim como, por exemplo, os Beatles tiveram o Tell Now, não lembro o nome da faixa, mas que recentemente ganhou um Grammy, que tinha uma faixa com pouca qualidade sonora e usou-se de inteligência artificial, bem diferente do que você pegar outra criação e colocar a voz de uma pessoa. Eu não sei se ela já teve a oportunidade de ouvir alguma criação com a voz do filho dela, por inteligência artificial. Eu gostaria de saber se sim, qual foi a sua reação em ver a voz do seu filho sendo revivida? Quando se trata da pessoa cantar, imitar, né, como ele cantava, eu acho legal, sim. Mas nada em relação a fora da criação dele? Nada se iguala a isso? Nada. Maravilha. Não haverá outro Dinho. Pode ter. E o Rui é uma pessoa excelente, lindo, parece muito com o Dinho. Eu abraço ele, beijo. Então, tem muito amor pelo Rui, pelos meninos, né? E para mim é gratificante ver eles levando à frente. E uma outra questão que se estende a ambos é sobre o acervo material do Mamonas. Tem muitas coisas de memorável, casacos, o logo. Eu sei que
teve, logo depois, ainda em vida, um sorteio da Brasília Amarela, que depois foi recuperada pela própria marca. Eu quero saber como vocês mantêm esse acervo físico, tanto Célia, na casa dela, com as coisinhas do Dinho, quanto o Jorge, em algum depósito com as coisas dos Mamonas. Está tudo guardado, né? E com o meu sobrinho Jorginho, ele que guarda a maior parte. O que você gosta do acervo? Tudo. Tudo. Sabe, mãe é genérico nesse fato. Tem algum item que você fala, esse... Não, é que mais marcou para mim, o povo vai rir, né? Quando eu chego em casa, gente, eu chego da igreja, com a Bíblia, aí eles tinham um estúdio improvisado no fundo do meu quintal e eu escutei aquela música diferente, né? Falei, vou ver o que está acontecendo lá. Até então eu não tinha visto. Aí eu chego lá e encontro meu filho com a peruca loira, um vestido, as pantufas no pé e cantando Robocop gay, né? Falei, meu Deus do céu, eu acho que eles estão ficando malucos, né? No meu coração de mãe, falei, agora pirou de vez. Mas mal eu sabia que era o trabalho deles, eles estavam mudando tudo e nada existe sem a permissão de Deus, é o que eu penso. Amém, amém. E Jorge? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas no IA, né? E assim, eu particularmente, eu acho que a voz fica muito sintética, tá? Então, porque a gente já vem muitos anos lidando com isso, eu particularmente não aprovei. Talvez não fizeram nada à altura do que... Mas quando a gente foi fazer agora com o Olodum, tinha o áudio do Dinho, o vídeo, inclusive, a música Olodum, e aí a gente só mudou algumas frases porque não era permissivo ao tempo. Algumas coisas em 95 era comum falar que hoje não são. Então a gente encontra um grande problema de algumas letras do Dinho que são atemporais, porém eram brincadeiras, mas que hoje poderiam ser mal vistas. Então a gente tirou uma ou outra frase, né, em algumas canções. Tem outras canções que a gente pretende lançar, mas eu ainda não achei assim que... como minha tia disse, não só o Dinho, como os outros meninos, eles são substituíveis. Eu acho que tudo que vem para perpetuar, para ajudar, para agregar, ok. Mas em nenhum momento a banda Mamonas do Legado, que é a banda do filme, ela está substituindo. Ela está perpetuando junto com a gente, junto com os outros familiares. A gente tenta fazer a coisa de um modo bem tranquilo, sabe? E a aceitação está sendo bem legal. A gente esteve recentemente no Japão e a gente pôs 25 mil pessoas num show. Lá no Japão tem 220 mil brasileiros. E no nosso show tinha 25 mil pessoas. Agora em setembro a gente fomos convidados para voltar novamente para lá. Então, assim, a gente vê que a arte vale a pena e a arte que eles deixaram vale muito mais ainda, porque é libertador a gente ver 25 mil pessoas cantando Pelados e Santos e dentre outras canções aí. E Célia citou vestido, peruca e as pantufas. Quero saber sobre o acervo da marca Mamonas. Quais itens existem ainda? A gente tem muita coisa, muita coisa estava no sítio. Aí como a gente mora em Guarulhos, muita coisa foi trazida para cá, porque a maior parte das imprensas, enfim, vão lá gravar e fica mais fácil o acesso. Mas hoje, a gente quer, com o Instituto, a gente quer fazer o museu, e a gente quer levar todas essas peças para o museu, assim como a Brasília. E os telões que a gente viu aqui, eu achei maravilhoso essa ideia dos telões. E a gente vai retratar muita coisa que talvez não dê para pôr no Instituto, a gente vai colocar no telão. Mas é aquela memória, assim, as pessoas quando pegam a roupa do Robin, do Dinho, eu acho que é uma das roupas que mais emociona as pessoas, porque você vai para 95, vai para 96 e aquele figurino, como o do Coelho, todos têm uma memória muito, muito afetiva para a gente, e a gente guarda com muito carinho. Desde um escrito, o Dinho tinha muito hábito de chegar em um hotel, e a gente tem alguns escritos que ele via alguma coisa, tipo Choquito, ele escrevia uma frase, tem uma música dele lá, que não está musicada, só é a letra, que fala sobre o Choquito. E aí você vê aí embaixo o nome do hotel, ele pegava aquelas anotações. Sim, tinha a marca d'água. Ele trazia essa coisa ele era muito performático. E essa coisa, eu acho que como não tínhamos esse celular, que faz tudo hoje como prático, ele anotava.
E a letra dele era uma das letras assim muito bonitas, né, tia? Dá para entender tudo, porque a letra dele realmente é muito bonita. Eu já vi também manuscritos do Dinho escrevendo letras em inglês que ele não sabia inglês na certa, como fala. Assim. Exato. Eu acho isso muito engraçado, cara. Exato. Isso é muito legal, que ainda tem fantasias, roupas, tem parte disso físico. Isso é muito, muito bacana. Parabenizo vocês pelo cuidado com o acervo. Parabenizo também pela obra. Obrigada. E quem encontrar a obra, tanto em bancas físicas, digitais, livrarias, o que pode esperar dela para fechar? A gente vai deixar o contato, né, Jorge? Vamos, para adquirir, né? Uhum. A gente vai deixar o contato depois, né? Eu acho que no livro daqui minha tia escreveu junto com ele, tá bem próprio o lado da mãe falando, né? E eu acho que é um lado que não tem ninguém para falar de alguém como uma mãe, né? E também serve de consolo, porque muitas mães também perderam seus filhos, né? Em dos mais diversos motivos. Eu acho que a dor, ela de algum modo une as pessoas. E eu acredito que a minha tia transcreveu o livro junto com o William de um jeito muito simplista, e a comunicação se faz muito fácil para quem está lendo, porque não é um relato prático e tranquilo de uma mãe. Não existe aquela coisa performática da impressão, não tem aquela coisa, olha, o Dinho, criança, aconteceu isso, e eu acho que essa é uma conexão que vocês vão ter a oportunidade de ver através desse livro. E acompanha aí a marca, a gente vem com vários projetos como game, criptomoeda, enfim, a gente está lançando também uma série de brasilinha pequenininha para colecionador. Temos o sabão Cracrá, que é um sabonete íntimo masculino. Enfim, a gente brinca com um aspecto mamônico aí no coração das pessoas, e espero ter a oportunidade aí de que todos possam ver a banda, ver o livro da minha tia e ver os nossos projetos. Muito legal. Bom, gente, muito obrigado por destinar esse tempo para falar tanto da obra, tanto como da obra quanto do acervo. Eu fico muito feliz. Tem uma série de matérias no portal do Aventuras na História, relatando a história do Mamonas, muitos da minha autoria, então fico muito feliz de trocar esse tempo com eles. E você que acompanha a nossa conversa também pode seguir as redes sociais oficiais dos Mamonas Assassinas para ficar por dentro de tudo. Novidades, merchandising, planos, projetos. Você citou o Instituto, eu estou bastante interessado em saber os próximos passos disso. E siga também as redes oficiais do Aventuras na História, @Aventuras na História, para saber mais sobre a história do Brasil e do mundo. A gente vai ficando por aqui e muito obrigado pela sua audiência.